Não furtarás é o 8º mandamento. E esse é mais um que você pode achar que é fácil de cumprir. Afinal, você nunca tirou nada de ninguém, não é mesmo? Mas será que é só isso mesmo que esse mandamento quer dizer? Essa é a série Os 10 Mandamentos no Olhar de Jesus. Se você ainda não viu os episódios anteriores, corre lá para ver. Êxodo capítulo 20, versículo 15 diz: Não furtarás. São apenas 2 palavras, mas com um significado profundo. Para entender a razão deste mandamento, precisamos voltar um pouquinho na história. Por volta do século 18 a.C., isto é, antes da lei mosaica, entre os povos vizinhos começaram a surgir códigos legais escritos que buscavam limitar a vingança entre tribos. Por exemplo, se alguém roubava, o outro podia matar, escravizar ou se vingar de forma desproporcional. Leis como o Código de Hammurabi foram escritas para tentar organizar isso. Nesse Código de Hammurabi, por exemplo, havia penas diferentes dependendo de quem era a vítima. Se alguém roubasse uma pessoa comum, havia uma pena. Se roubasse um rei ou o templo que eram considerados divinos, era como roubar um deus. A pena era de morte. Mas em Êxodo 20:15, Deus diz simplesmente não furtarás. Ponto. Sem distinção. Quem é o roubado? Isso era revolucionário. Não importa se era rei, o sacerdote ou camponês. Todos eram iguais, porque todo furto na cosmovisão bíblica é um pecado contra Deus. Todo furto é espiritual antes de ser social. Em Levítico 25, Deus ordena que a terra descanse a cada 7 anos, o chamado ano sabático. Isso beneficiava a terra, os animais e as pessoas, mas mais ainda, a cada 50 anos, tinha o chamado ano jubileu. Toda a terra deveria voltar aos seus donos originais. Os escravos deveriam ser libertos e as dívidas perdoadas. Isso refletia a justiça e a generosidade do próprio Deus. Era uma espécie de recomeço coletivo, para garantir que ninguém acumulasse em detrimento da miséria alheia. Isso nos mostra que roubar também é impedir que o outro sobreviva, é quebrar a aliança comunitária, é negar a generosidade de Deus. É por isso que, ao falar de roubo, os textos bíblicos quase sempre incluem os pobres. Quem furta, segundo a Bíblia, não está apenas cometendo um crime social, está cometendo um pecado espiritual. Roubar do próximo é roubar de Deus, que é o defensor do órfão, da viúva e do estrangeiro. Um texto muito citado e muitas vezes de forma distorcida é Malaquias 3, de 8 a 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, muita calma nessa hora e vamos pensar um pouquinho. No Antigo Testamento, o dízimo e o imposto eram a mesma coisa, e por essa razão era obrigatório. O dízimo era mais do que uma oferta religiosa. Ele fazia parte da estrutura socioeconômica e espiritual de Israel. Era, de certa forma, um imposto sagrado do povo da aliança. Já no Novo Testamento, a obrigação ficou no imposto pago ao governo romano como dever cívico, e o dízimo é voluntário de coração entregue no templo. O templo, lá no Antigo Testamento, funcionava como um lugar de redistribuição dos recursos. Órfãos, viúvas, estrangeiros e sacerdotes eram sustentados ali. Quando o povo deixava de contribuir, Deus dizia, vocês estão me roubando. Não por não dar o dinheiro em si ou o dízimo, mas é que retendo esse dinheiro, as pessoas estavam impedindo que a justiça fosse feita através da generosidade. Sendo assim, como é que se rouba a Deus? E antes de eu te contar, curte o vídeo e já compartilha com alguém.
Esse vídeo aqui não é sobre a obrigatoriedade do dízimo, até porque o texto não quer ensinar sobre isso, e sim que roubamos a Deus, não amando o próximo e acumulando riquezas com um coração ganancioso, que não vê a miséria ao redor e não ajuda o necessitado. Por isso, não é pecado ser rico. Pecado é ser rico à custa do próximo. Forte isso, não é mesmo? Então, você quebra o 8º mandamento cada vez que você impede a justiça não amando e não ajudando o necessitado. Pois ao não fazer isso, você rouba a Deus, e o mandamento é para não furtar qualquer pessoa ou até mesmo Deus. Mas o princípio continua. Um coração avarento que não reparte continua roubando. Porque acumular sem compartilhar é desconfiar da provisão de Deus. A Bíblia mostra que o oposto de roubar não é simplesmente não roubar. O oposto de roubar é ser generoso. Veja o que Paulo diz lá em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Ou seja, o verdadeiro arrependimento se manifesta não só parando de roubar, mas transformando-se em alguém que abençoa. Jesus confirma isso em Lucas 19, lá na história de Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto que, ao encontrar Jesus, declara: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus responde: Hoje houve salvação nesta casa. O coração que encontrou Jesus se transforma de ladrão em doador. No capítulo anterior, em Lucas 18, um jovem rico diz que guarda todos os mandamentos. Mas Jesus expõe o seu coração ao pedir que venda tudo e dê aos pobres. Ele não consegue. O problema não era o dinheiro, era o amor ao dinheiro. Ele não percebe que seu coração estava longe de Deus. Roubar, como vimos, também é não compartilhar com o próximo, não ajudar o necessitado, e isso revela um coração que não confia na provisão de Deus, que diz: Deus pode falhar, então eu preciso me garantir. Mas Jesus nos convida a confiar e descansar. Se alguém te tirar a capa, dê também a túnica. Na cruz, Jesus mostrou o que é generosidade. Este é meu corpo, dado por vocês. Jesus doou a si mesmo. Ele nos deu tudo. Ele se entregou quando não precisava. Por isso, quando recebemos Jesus, nosso coração ladrão e egoísta é transformado em um coração generoso, porque quem tem Jesus já tem tudo. Escreve para mim aí nos comentários se você já tinha pensado nesse mandamento nessa profundidade. Ore sem vontade, ore desanimado, ore chorando, ore andando, ore em pé, ore de joelhos, ore na tristeza, ore na alegria, ore na tribulação, ore quando estiver cansado, mas nunca deixe de orar. Continue orando, onde tem oração tem vitória.